E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Filtro LS aqui com o Renato e com a Marcela. Hoje a gente vai estar falando um pouco, atualizando o Covid, quais foram os benefícios, quais as coisas chatas que trouxe aí pra gente, das atualizações aqui do Canadá. Então vai ser uma live bem objetiva, bem assim direta, para vocês entenderem um pouquinho da situação aqui do Canadá do Covid, para quem está planejando vir para cá estudar, trabalhar e migrar para o Canadá, para saber como por onde iniciar o planejamento. Deixa eu colocar a Marcelita aqui, já está entrando. Vamos lá, ela já está entrando aí também. Olá, E aí, tudo bem? Aí, deixa eu arrumar aqui que tá cortando minha cabeça. tudo ótimo, e por aí? Tudo na correria. Hoje tá. Como sempre, né? Deixa eu até, inclusive, entrar aqui que se pintar alguma pergunta, a gente já responde. E eu vou fazer a Uhum, divulgação lá no grupo, lá para a galera entrar aqui e compartilhar. tá. Como é que tá aí em Hoje, Vancouver? como é que tá aqui em Vancouver? Isso. Tá frio. Hoje tá frio. Qual que é o frio que tá aí? Acho que tá zero. Deixa eu até ver como é que tá aqui, Não tô, Vancouver. não Pelo tô, menos de manhã, não sei agora, mas é que eu tô aqui aqui com. dentro. É, aqui tá -2, não tá tão frio, não. Já ia falar, pô, isso daí não é frio. Ah, Atualiza. não, na verdade tá 7. Tá 7. De manhã tava zero, mas agora tá 7. Mas tá céu azul e ensolarado. Tá bonito o dia lá fora. E hoje a gente vai conversar então sobre o Covid no Canadá, né? Não sobre o que o vírus está fazendo no Canadá, mas o que os estudantes precisam saber com relação às mudanças que tiveram, que as escolas fizeram, para se adaptar, né, à realidade da pandemia. Qual que é o título da live? Fala aí. O título da live é. Nossa, hoje minha criatividade não está muito boa. É, novidades. Não, o que o Covid trouxe de novidades para os Muito bem. estudantes. Covid E e, os estudantes no Canadá. e os estudantes no Canadá? É, Não, vou botar, tá, Covid, eu estou escolhendo um filtro aqui. estudante, Canadá. Então botei Nossa, até, deixa eu ver. Foi aí porque que não apareceu para mim. foi. Covid estudantes no Canadá. Tá certo. É, mas eu não apareceu com o meu celular para eu botar o PIN aqui. Pô, o Instagram, pô, coloca junto com o computador, que a gente não vai precisar ficar usando o celular e computador ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Pessoal, vai entrando aí, que eu só tô colocando aqui o PIN na live. Vou fazer a divulgação lá no nosso grupo de WhatsApp, lá em todos os grupos, para a gente participar, conversar e tirar todas as suas dúvidas, além de mostrar para vocês algumas portas que o Covid trouxe aí para quem está pensando em estudar, emigrar ou trabalhar aqui no Canadá. Mas também vai falar também da parte ruim, né, do Covid, que eu acho que a gente não precisa nem mencionar, mas vamos falar também do lockdown, de como está a situação aqui no Canadá. Beleza? Marcela, vou fazer lá a divulgação nos grupos. A gente começou um pouco mais cedo, né, que teve um horário aí que mudou, eu acho que foi domingo. Foi ontem ou foi hoje? Não lembro. Foi Mudou. ontem. Foi Ontem ontem? alterou. Uhum. Agora a gente tem. Aqui de Vancouver eram 5 horas de diferença para o Brasil, agora são 4. E em Toronto eram 2 horas de diferença para o Brasil, e agora são. E agora é uma hora. Uhum. É, mas me confundiu inteiro. Pô, acordei com muito sono já, sabe? Porque normalmente eu começo a trabalhar às 9, então normalmente eu acordo 8h30, eu tive que acordar 7h30. Me confundiu todo inteiro aqui, então foi uma loucura. Mas então, pessoal, para quem não sabe ainda, só reforçando o que a Marcela acabou de falar, aqui entrou em um horário diferente. Então a gente está aqui um pouquinho mais próximo do horário do Brasil, dependendo da província que a gente está morando, mas continua distante, né? Só mudou o horário, ficou mais próximo horário. Mas que isso é legal a gente comentar logo no começo da live, porque uma das grandes
mudanças que ocorreram desde o Covid, desde o fechamento, vamos dizer assim, do Canadá lá em março de 2019 para 2020 para estudantes foi o ensino online. E quando você pensa em estudar online do Brasil em uma instituição canadense, o fuso tem uma diferença, Com é certeza. uma questão que tem que ser avaliada. Agora, só com 1 hora de diferença para as instituições de Ontário, por exemplo, ou do Quebec, do Atlântico já é diferente, o de Ontário e do Quebec já não é tão ruim, né? Porque se a aula começa em Toronto às 5 da tarde, no Brasil já vai ser 6. Então, já que se você for estudar numa escola, uma instituição de Vancouver, aí faz uma diferença grande, que ainda assim são 4 horas de diferença. Então, por isso que é importante falar do fuso horário, por causa que agora, como você pode estudar online do Brasil em escola canadense, isso é um fator que você tem que analisar na sua agenda. As... Sem dúvida. Eu tô quase terminando aqui, viu? Faltam Tá, uns então 3 eu grupos. vou falando aqui com quem está aqui online. É, o Dênio entrou agora, o Rodrigo, o Luiz, 2 Rodrigos, o Vitor e o Marcos. Sejam todos Se, bem-vindos vou fazer uma aí. pergunta para vocês, na verdade. Vocês estão aqui na live, devem ter entrado através de algum convite do Renato ou apareceu aí. Vocês pensam em estudar no Canadá? Estudar online seria alguma coisa que iria fazer assim sentido para vocês? Ou vocês acham isso um completo absurdo? Se vocês puderem colaborar com a gente, porque isso é uma das grandes adaptações que que as escolas canadenses, os colleges, universidades e o governo canadense também fez agora no período de Covid, para justamente não perder os estudantes internacionais, que é uma parcela muito grande da economia do Canadá, né? Os estudantes internacionais trazem muito dinheiro para o Canadá, não só pagando as escolas, né? Mas também gastando com locação de residência, com alimentação, com transporte, com turismo interno, com compras. Então, o governo teve que se virar nos 30 para achar uma solução e não perder esses estudantes. Essa é a grande questão. Como fazer todos aqueles estudantes que estavam aqui lotando as nossas salas de aula agora estão nos seus países sem poder viajar para o Canadá. Na verdade, nem é sem poder viajar para o Canadá, né? Sem poder ir para a aula presencialmente, né? Então, isso Então, é a grande questão. voltei, então agora estou 100% aqui na Agora live. você está 100% aqui, então 100%. vamos. Vamos Vamos começar começar. aí. Vamos responder todo mundo aí. O Vitor mandou uma pergunta aí sobre o PGWP, a gente vai estar falando sobre isso também. Galera, eu quero começar a gente falar um pouco sobre não os benefícios, e sim as dificuldades que o Covid trouxe na hora de um imigrante querer vir aqui para o Canadá. Né? Porque quando a gente fala sobre vir para o Canadá, estudar, a gente está pensando em um planejamento que tem várias etapas. Se você Uhum. tem inglês, o seu planejamento vai ser menor que uma pessoa que não tem inglês, porque você vai pular uma etapa. Então, se você tem experiência de trabalho, você consegue uma nota do IELTS alta, talvez você não precise fazer um college aqui, que você pularia outra etapa. Entendeu? Então, assim, são várias etapas para a imigração canadense que o Covid ele quebrou algumas barreiras, mas ele iniciou dificultando essas barreiras. Que como foi? Ele iniciou fechando as fronteiras. Isso aí foi, eu acho que foi o maior pacto, assim, o maior choque, né, que o brasileiro teve foi em março lá, dia 18 de março de 2020, que fechou as fronteiras completamente, você não pode entrar, a gente não sabia. Tinha gente que estava no Brasil visitando, que estava ali, que foi talvez estava com um visto de turista para visitar a família, para depois voltar para cá e fazer o PF aqui de dentro, para poder trocar o status. Então, assim, o Covid veio e, tipo, detonou. Chegou e falou o seguinte, né? A gente não tá nem falando de vidas aqui, porque eu não quero entrar nesse assunto, porque aí a gente não precisa, né? O noticiário tudo tá falando aí de cada país, como eles estão se comportando, o que eles estão fazendo. Mas eu tô falando, assim, em relação à pessoa que quer vir para o Canadá e imigrar, quem quer estar no Canadá. Entendeu? Então, o Covid veio e ele começou mostrando um caminho impossível, falando, ó, não pode entrar, não pode fazer isso, porque está no Covid, então a gente vai fechar o Canadá, a gente vai virar uma bolha aqui dentro do Canadá.
foi essa primeira proposta do Canadá, né? Quando não nem digo que foi uma proposta assim, eu estou traduzindo para vocês a ideologia que estava rolando em março. Eu não estava aqui em março, mas eu estava acompanhando. Então era isso, era se fechar e dane-se o mundo. Foi essa a primeira proposta do Canadá. Só que é o seguinte, como todo mundo pensou, isso ia durar 2 semanas ou 3 semaninhas e, tipo, bola para frente, né? Isso foi o que todo mundo pensou. Só que isso foi se estendendo. O Canadá injetando muita grana, então começou a injetar dinheiro para microempreendedores, para empresas médias, para pessoas que perderam emprego, para Para os pessoas estudantes self-employed, também. para estudante, para pessoas que têm filho. Então, o Canadá ele trouxe uma proposta seguinte: a gente está no lado da população e a gente está colocando dinheiro suficiente para a população conseguir sobreviver e conseguir ficar em casa, né? Era o primeiro Uhum. objetivo, né? Ficar em casa. E infelizmente, né? Eu estou dizendo isso porque não é todo mundo que respeitou. Teve uma grande parte da população que ficou em casa, que respeitou. E aí a gente vai entrar naquela discussão do Brasil, que eu não quero entrar muito fundo, é que se o lockdown realmente vai se beneficiar, vai trazer alguma coisa ou não vai. Mas a verdade é que o Brasil e o Canadá tiveram duas reações diferentes, só que os resultados foram o mesmo. Vamos botar aí, que eram empresas fechando, pessoas indo para hospitais. Então, Escolas fechadas. escola fechando, assim, o resultado foi o mesmo. Não estou falando que tem um certo ou um errado, se estava certo ou errado. Eu estou falando o seguinte, que o resultado no final foi a população se prejudicando. Ponto. É isso. Não sei quem pegou a linha melhor, o pensamento melhor, a gente está falando sobre a população. Então, assim, e o Canadá, foi logo no início, quando a Marcela estava falando, percebeu uma coisa, eu acho que nem percebeu, ele já sabia disso e teve que agir com as pressas. O que era isso? Fala, pessoal, se a gente começar a proibir o estudante de entrar aqui, quem é que vai pagar o imposto? Quem é que vai ficar aqui no Canadá? Quem que Que vai vai cobrir aquela acontecer? parcela de receita que o Canadá conta todos os anos e sabia que não ia ter mais essa parcela de receita vinda dos estudantes e dos familiares dos estudantes? Isso, eles começaram a falar, pô, pessoal, calma aí, vamos sentar. E eu tô botando uma conversa, pessoal, assim, tentando ser o mais direto possível, porque, claro, isso aí rolou muitos É, anúncios, o Trudeau falou isso, falou aquilo, depois o Blala falou não sei o quê. Então, tipo, foi uma coisa meio que foi uma novela, né? Não foi não, tá sendo uma novela, até vou me corrigir aqui. Mas eu tô botando assim, traduzindo para vocês. Então, o Canadá percebeu isso. Pô, o estudante internacional ele é aquela pessoa que vem estudar, depois ele vai trabalhar, pagar um impostozinho dele, e ele é uma pessoa que vai se qualificar para emigrar para o Canadá. E é o sim. caminho perfeito. Então eles perceberam isso. E aí eles começaram a abrir exceções para essas pessoas. Quais são elas? A primeira, assim, todo mundo sabe, é que alguns estudantes conseguem entrar aqui no Canadá. E não é de hoje, tem um tempinho já. Né, que tem Desde 20 de outubro do ano passado, na verdade. então, tem um vistinho lá de estudante emitido por uma determinada escola, né? Então ele consegue entrar aqui e ficar no Canadá e continuar a sua jornada. Mas aí vale a pena? Não sei, né? Porque você vai vir aqui para ficar em casa, né? Então foi uma coisa que estava rolando muito nos bastidores. A pessoa vem aqui, vai estudar numa George Brown da vida, famosíssima, e vai ficar em casa. Provavelmente não vai trabalhar, dependendo do estudante, vai ter que ficar estudando, pagando aluguel. Então muitos optaram e não vim. A verdade foi essa. Muitos optaram, não, pô. Já que eu não vou poder trabalhar, não vou poder fazer aquela minha rede de contatos, que eu acho que muito mais do que vir para o Canadá, a rede de contatos é mais importante do que estar no Canadá, que é uma coisa que eu falo. Se puder vir presencialmente, pessoal, rede de contato, você vai conhecer o cara que vai trabalhar numa indústria, talvez seja filho do dono de não sei o quê. Então isso vai trazer você a sua recomendação no futuro. E aí o Canadá veio com aquela proposta de tipo, você pode terminar metade dos estudos fora e outra metade aqui dentro, que você vai ser qualificado por tão sonhado lá o PGWP, né? Que inclusive o Vitor aí perguntou. E, pessoal, tô botando isso muito curto aí, pelo amor de Deus, né? Se vocês souberem alguma coisa que eu esqueci, por favor, adicionem aí. E eu vou botar a jornada para depois a gente começar os tópicos, Marcelo. Eu estou contando a história até hoje aí. Então, Tá. aí veio isso do PGWP, aí rolou divulgação em tudo quanto é lugar. Que você não precisa completar tudo aqui, você pode completar 50% lá, 50% aqui, então vai depender muito de quando você começar o seu semestre, tudo lá, blá blá blá, e aí foi. Então, e aí depois, né, de um tempo, né, de um bom tempo, eles perceberam duas coisas.
A primeira coisa é o seguinte, a galera que estava aqui dentro, que estava no seu período de PGWP, acabaram sendo prejudicados pela crise do Covid que trouxe, então eles estavam perdendo esse tempo. O que é o PGWP, pessoal? É um visto de trabalho depois da tua graduação para você ganhar experiência de trabalho canadense e com isso você vai se qualificar, se eleger em alguns programas de imigração com essa tua experiência canadense, talvez até com o college te dá essa elegibilidade ou não, mas a experiência do canadense te dá pontuação dependendo do programa, né? Então, se você vier para um Express Entry, quanto mais experiência canadense você tiver, sua pontuação aumenta. Então, é importantíssimo. Então, eles começaram a perceber isso e aí eles vieram lá com a extensão do PGWP que não existe hoje, pessoal. Isso aí não existe. Uma pessoa que tem um PGWP, ele só consegue estender se o passaporte estivesse vencendo e você não conseguiu pegar o período total do teu PGWP, então você consegue estender aquele pouquinho lá a mais que o seu passaporte, por conta do seu Mas passaporte. até o limite estabelecido, não consegue estender após aquele limite, né? Aí, no caso, assim, era de 3 anos PGWP, o passaporte só tinha 2 anos de validade, aí eles deram 2 anos PGWP, quando você pega o novo passaporte, você estende por mais um ano. Mais um Mas ano. não ia estourar os 3 anos, por exemplo. Isso, exatamente. E aí eles deram 18 meses a mais aí, dependendo da pessoa aí, existem as regrinhas lá que a gente não vai entrar em detalhes. Depois, se vocês quiserem, falem com a gente manda os detalhes. E aí vocês conseguiam fazer essa extensão de PGWP que não existia. Se é justo ou não, a gente não está entrando em detalhes aqui, a gente está falando o que está acontecendo. E aí, É o beleza. governo pensando economicamente. O governo pensando economicamente. Por quê? Porque esse pessoal que está no período do PGWP, ele teoricamente ele está dentro do Canadá. Né? Ele está aqui, ele está trabalhando, ou ele está procurando um trabalho. Se estiver trabalhando, está pagando um impostozinho. Né? Então está ajudando a economia do Canadá. E enquanto isso, fronteira fechada. Né? Enquanto tudo Para isso, a fronteira turistas. fechada, a galera que está entrando aqui, o estudante, ele está em casa, provavelmente. Muito difícil achar um trabalho porque ele ainda está na fase de adaptação. Então, fronteira fechada completamente e não entrando dinheiro novo. A verdade é essa. Ah, mas eu conheço gente que foi, tudo bem, mas no geral não está entrando dinheiro novo. Não está, está parado o Canadá. E eles vieram com uma outra solução recentemente, né? Recentemente que eu digo, eu nem sei a data específica, mas foi não tem muito tempo não, que Foi final foi de janeiro. que foi o seguinte, que agora o estudante ele pode completar o período completo do curso e mesmo fora do Canadá e mesmo assim vai ser elegível para o PGWP. Que realmente, isso aqui, eu não vou nem falar que foi uma revolução, mas abriu a mente. Então o Covid começou a botar o governo e falar, pô, estudo online também adianta, sabe? Então, assim, abriu a mente um pouco, porque antigamente é o seguinte, cara, nem pense em online, nem tira isso da tua cabeça que não existe. Tu tem que estar com o pé aqui no Canadá, né? Então, Uhum. assim, e foi isso. A gente chegou nisso que agora você pode completar, dependendo da escola, é claro, não é toda escola que vai te dar a elegibilidade do PGWP, Tem continua lá uma com lista, né, de uma listazinha, DLIs. continua com um site bonitinho ali que você pode entrar no CIC, lá no Canadá.ca também, que vai estar lá a listazinha das escolas, PGWP elegível, sim ou não, super simples, direto, não tem muita dúvida nisso não. Então, aí ele veio com essa história aí que você pode agora completar o curso completo fora do Canadá e chegar aqui, aplicar, ou do Brasil, comigo com o PGWP já vim trabalhando. A gente vai falar sobre isso também mais a fundo, a vantagem e a desvantagem disso. Só que o boom da história aqui, para a gente chegar e começar a falar tintim agora, foi bem recentemente que o Canadá ele meio que surpreendeu todo mundo. Que eles fez uma chamada para imigrar com 27, mais de 27 mil pessoas para imigrar aqui para o Canadá. Então isso foi uma coisa que agitou um pouco o mercado da bola, né, que a gente chama aí os boleiros, agitou um pouco o mercado. E era uma coisa, não vou falar que foi óbvia, porque nunca aconteceu isso antes, isso é novo, mas é uma coisa que você poderia imaginar. Porque quem estava nessa qualificação foi a galera do Canadian Experience Class. Então, quais são os dois requerimentos para essa galera? Inglês e trabalho Ter de um ano. experiência, Trabalho de ter a um ano aqui no experiência de Canadá. um ano. Não Uhum. precisa nem ter uma faculdade, pessoal. É dos dois. A gente conversou em uma live que foi engraçado, acho que foi uma semana antes da gente conversar, Marcela. Inclusive, eu falei, aqui não se precisa nem completar um college, apesar do pessoal divulgar que precisa, não precisa. Deu uma semana depois, eles chamaram na pontuação mínima, que eu acredito que você precisa para ser chamado, que foram 75 pontos, se eu não estou enganado. Acho que foi isso. Foi isso. Uhum. Deixa eu até botar aqui para passar a informação certa. Que, deixa eu botar aqui Express Entry.
Uma coisa que a gente comentou que apesar de você não precisar do college para ter experiência canadense, às vezes, na maioria das vezes, para os brasileiros, o estudo acaba sendo uma porta de entrada, né? Então você pensa, eu preciso de um ano de experiência canadense para poder aplicar para o Canadian Experience Class, que é uma modalidade do Express Entry. Ok, mas como que eu vou ter essa experiência de trabalho canadense se eu não tenho um sponsor e não tenho como chegar no Canadá com o PR? Então eu vou fazer um estudo de pelo menos um ano para que eu possa ter um ano após a graduação e então fechar um ano de experiência de trabalho canadense. Isso. O Aí, college, na verdade, ele te dá a oportunidade de ganhar essa experiência de trabalho, né? A sim. experiência canadense. Então, se alguém vem estudar, ou se você está com o visto de trabalho fechado de alguma empresa, esquece isso, porque você está ganhando a experiência canadense de acordo com o seu trabalho mesmo, e não através de um estudos. Mas uma pessoa que não tem uma carta de trabalho aí validada vai precisar fazer um collegezinho para chegar aqui, conseguir o PGWP, conseguir trabalhar e assim vai. Então, eu confirmei aqui, vou falar o número, foi o Canadian Experience Class no dia 13 de fevereiro, foram 27.332 pessoas chamadas para olha, para convidada para aplicar, que eles chamam do Invitation to Apply, né? Então, eles estavam Uhum. te convidando para você aplicar e a pontuação mínima foi 75. Para quem não entende isso, pessoal, tem uma live nossa aqui muito legal que a gente explica tudinho sobre Express Entry, a gente explica detalhe, a gente explica o pontuação, como funciona. Então, vale a pena, sabe? Você está indo para o trabalho, bota o playzinho lá, deixa rolando e vai escutando, porque assim, a gente quebra o sistema aí do Express Entry para vocês entenderem como funciona aqui. Então, esse foi um impacto, né? Foi outro choque que veio assim, pô, o Canadá chamou 27 mil. E a média que eu estou olhando aqui era de 5 mil pessoas. Então a gente está falando que o Uhum. Canadá chegou e falou o seguinte: meu irmão, quem está trabalhando aqui agora? É Pelo ele. amor de Deus. Pelo amor de Tem Deus, alguém não aí vai trabalhando? embora. Tem alguém aí com experiência de trabalho? Isso, A gente está então, precisando. isso, não vai embora, pelo amor de Deus. E Quase aí, que foi uma feira livre. isso, não, foi exatamente. Então, eles provavelmente pegou todas as pessoas que estão elegíveis aqui, eu vou chamar, que foi o Canadian Experience Class. E ele praticamente, se não, zerou os candidatos. Limpou, limpou o Limpou, banco. chamou todo mundo ali, que a pessoa que estava colocando o perfil só de brincadeira, a pessoa que estava só testando, foi todo mundo chamado. Agora é o seguinte, o chamado, ele não quer dizer que você vai migrar, ele quer dizer que tudo que você Sim. mencionou no teu perfil, agora A gente já prove. falou sobre isso também, sobre quando Isso, você for criar o seu perfil, para você fazer as coisas bem de acordo com o que você tem e o que você é. Porque se acontece uma situação dessa, você não sabe. Daí chamou 27 mil pessoas num final de semana. Você tinha só feito de brincadeira um perfil lá e o governo te chamou. E agora você tem 90 dias para apresentar os documentos ou e rejeitar o convite, né? Ou ou não rejeitar o aceitar. convite, né? Então, é bom receber uma orientação antes, se você quiser mesmo aplicar, ou tomar cuidado com as coisas que você simula lá Cara, Usa o simulador à vontade, mas a hora que você criar o sim. perfil, já esteja mais Tenha certeza que tenha ajeitadinho. todos os documentos que você está colocando que você tem na mão. Não vai pensar Porque assim, eu você vou tá fazer o assim, ASH daqui a tipo, 2 semanas, eu vou tirar 6.0, então vou já botar 6. Não, pessoal, tudo na mão. Na mão você vai lá e cria teu perfil. É isso. Mas assim, continuando com o raciocínio, lá, então eles chamaram aí no dia 13 de fevereiro, só que quando a gente estava olhando a linha do tempo aqui para 2021, 2021 começou agora, né? A gente teve 3 meses e meio de 2021, né? que é Então, isso, estamos assim, dia 15 de março. dia 15 de março. Então, assim, desde janeiro, eles só chamaram pessoas de dentro do Canadá. Pelo menos o objetivo que eu estou olhando, que são os programas de províncias, que são Provincial Nominee Programs, e o Canadian Esses Experience Class. finais. Foram Uhum. só esses dois programas que eles chamaram esse ano. Ou seja, eles pegaram essa galera e falaram o seguinte, ó, vamos só chamar quem está aqui de dentro, porque eles não vão embora do Canadá e eles vão continuar pagando imposto. Então não vamos perder essa pessoa, porque a gente não sabe quando vai voltar ao normal e quando aquele imposto, aquela galera toda brigando por casa, brigando por trabalho, vai voltar. Então foi isso, pessoal. Então, assim, esse é o resumo para a gente começar a entrar na live agora, para vocês entenderem um pouco. E até agora, né, a última chamada foi dia 8 de março, que foi novamente o programa de Eu, província. eu vou até virar aqui, ó. Só queria mostrar. Ai, Jesus. Saiu.
Queria mostrar rapidinho um Whats. Aqui, ó. Nesse site do governo tem toda a descrição de tudo que eles fizeram também. Tudo que o Renato falou aí tem link para tudo. O update, os últimos announcements, como é que tá aqui as vacinas, a questão do hotel. E vai indo, focos, a questão da parte financeira. Então é só ler aqui que tem tudo disponível, e aqui inclusive tem os números finais de ontem, né? Então são 22.463 mortes até agora. Então, tudo que a gente fala aqui é, na verdade, um resumo do que o governo sempre disponibiliza no site deles. Sem dúvida. Então é bom que você falou sobre o hotel, porque eu acho que a gente pode iniciar o seguinte: eu quero vir para o Canadá hoje. O que eu preciso fazer? Né? Então, assim, pessoal, infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma coisa que o Canadá não controla. O Brasil, várias cidades entrou em lockdown. Porque o lockdown obrigou a fechar os lugares, então os lugares que tem VAC que entraram em lockdown estão fechados. Como que isso te afeta? Sem o VAC, você não consegue fazer a biometria. Sem a biometria, você não consegue aplicar para o visto de estudante. Sem o visto de estudante, você não entra no Canadá hoje em dia. Sabe? A não ser que você seja parente de um canadense ou de um permanente residente, mas a gente está falando de estudante. Vamos parar com, tipo, com as variáveis. Estudante. Estudante só entra aqui com visto de estudante e dependendo de qual escola você for estudar. Não é simplesmente For de do dentro daquelas escolas autorizadas pelo governo. O só que é uma aquelas escola ser escolas. autorizada pelo governo? É aquela escola ter apresentado um plano, né, de emergência, um plano de saúde, de forma de entregar o conteúdo em sala de aula, distância de cadeiras, tudo aquelas coisas. E essa escola apresentou esse plano para o governo validou esse plano, e então colocou essa escola numa lista de DLIs autorizadas a receber estudantes internacionais, né? Então, só que assim, a escola não vai estar oferecendo curso ao vivo, presencial, mas por você estar numa escola, na tua LOA, na tua carta de aceitação, que está autorizada e você aplicou o visto, aí você poderia vir para o Canadá, né? Você já Isso, tinha o visto aplicado. isso. Então é o seguinte, a escola, na verdade, ela está se responsabilizando pela tua quarentena aqui no Canadá e pelas instruções antes de você entrar no Canadá. É isso. E essas aplicações das escolas é provincial, então não é um programa federal. Cada província vai ter sua maneira de qualificar essas escolas, de fazer o filtro deles e vão aprovar ou não. Tanto que você vai ver que alguma província aprovou tudo de uma vez, outras aprovaram aos poucos e continuam aprovando. Então, Uhum. isso é importante vocês entenderem que a escola, sim, eles têm responsabilidade da tua quarentena. Se a regra deles é o seguinte, você só pode fazer quarentena aqui, acabou, você só pode fazer quarentena ali. Por quê? Porque se eles não cumprirem a regra, o plano que eles mandaram para a província, para o governo, eles podem ser prejudicados. Não sei de que forma, talvez multados, talvez saiam da lista, não sei. Mas com certeza vão ser prejudicados. Então, para isso, eles têm a regrinha deles que você vai ter que seguir. Então, escolheu a escola X, você vai ter que seguir as regras de plano de quarentena da escola X. E ponto, não tem discussão, pessoal. Isso que vocês têm que entender. Não é uma coisa que eles chegaram e falaram o seguinte: Marcela, vem aqui para casa passar 2 semanas, o governo vai falar o quê, mas depois não, depois vai para tudo quanto é lugar. Não, você vai ter que seguir essas 2 semanas porque faz parte do plano de quarentena da escola. Então é isso, sabe? Sim, para vocês entenderem. Então, hoje vocês têm que estar matriculados nessa escola, têm que estar estudando nessa escola. Se você vem para cá, vamos botar que você está com estudante, vem para cá em julho, e seu curso vai começar em janeiro, pessoal, acho que eu não preciso nem falar que não faz sentido você entrar no Canadá. Né? Você vir para cá em julho, um curso que vai começar só no ano seguinte, por que, que o governo te autorizaria a entrar no Canadá? Da onde é que você coloca na cabeça que isso é uma viagem importante numa época de Covid? Sabe? Então são coisas que eu acho que, por mais que eu acredito que a Marcela também responda isso direto, são coisas que você logicamente colocando na tua cabeça o seguinte: poxa, vamos supor que eu sou o governo, eu deixaria essa pessoa entrar nas condições que eu estou apresentando? Acabou, a maioria das vezes você vai responder suas perguntas. A maioria Uhum. das vezes. Quantas semanas você acha que o governo entenderia como ok a pessoa vir para o Canadá?
antes do início do curso dela? Olha, ideal seria no máximo um mês. Ideal. Por quê? Você vai vir aqui, a gente vai falar sobre os hotéis também, você vai vir aqui, ficar 2 semaninhas na sua quarentena, e depois aquelas 2 semaninhas você vai tirar, talvez para procurar um lugar, talvez para adaptação, conhecer a região. Não, eu estou falando no período hoje do Covid. Mas eu acredito que se Uhum. vier com 2 meses de antecedência, eu acredito que não teria problema também, você vai conseguir embarcar. Eu entendo que 8 semanas eu acho que é tranquilo também, porque, que nem você falou, são 3 dias em hotel, mais os 11 dias para fechar a quarentena. Já são 2 semanas. Aí você tem ali 2 semanas para procurar, e às vezes pode ocorrer que demore mais uns 15 dias para sair um contrato. Então, eu entendo que 8 semanas é um período interessante para você chegar antes. Sim. Alguns colleges que a gente trabalha estão orientando os estudantes a chegar 5 semanas antes do início do curso. Então, mas não tem nenhum lugar escrito, né, Não tem no site regra. do governo falando, ó, você tem que chegar com 5 semanas, com 6, com 7, com 8. Assim, é pelo bom senso, né? Então vale muito também na hora de conversar na, com o oficial e tal, mas pelo bom senso, mostrar uma lógica de que você está chegando antes 8 semanas, porque você averigou que vai exigir pelo menos 30 dias fora do período de quarentena para você regularizar toda a tua situação no Canadá. Então, só aí já vão 6 semanas, né? É bom também, Marcela, a gente colocar hipóteses negativas no planejamento, porque podem acontecer. Então, talvez você chegue, faça um teste de Covid antes de vir para cá, que é obrigatório hoje em dia, e você chega aqui, faz o teste e você pega o positivo. Então, aquele seu plano de 2 semanas e depois mais 2 semanas, isso pode aumentar. Talvez você possa ficar, sei lá, 3 semanas, 4 semanas. A gente não sabe o certo, né? Então, é bom você ter uma gordura para queimar. Sempre bom. Assim, se você puder vir para cá, se for uma coisa não tem que vir, eu só tenho esse tempo limitado, eu entendo, mas se você puder ficar aqui um pouquinho mais, só para ter essa gordura, pessoal, 2 semanas depois, você tiver mais 4 no Canadá, cara, maravilha, você vai aproveitar, Canadá é maravilhoso, mas não venha no limite para não correr um imprevisto e acabar aquele planejamento inteiro, que é muita grana que a gente está falando, pessoal. Assim, quando eu digo muita grana, é muita grana. Sabe, para você chegar aqui no Canadá hoje, você vai ter que fazer o testezinho do Covid no Brasil. Tá falando do Brasil, né? Tá, o testezinho do Covid no Brasil. Se vai em outro lugar, você em outro lugar. Chegou aqui no Canadá, antes de você pisar no Canadá, você tem que reservar o hotel. Né? Por quê? Porque faz parte da você botar lá no Canadá, no aplicativo do teu hotelzinho, ele tem que ser um hotel que ele é designado pelo governo, que chega na mesma situação lá das escolas, então tem que ser um hotel designado pelo governo. Existe um lugar específico que você vai ter que ligar. Tenho alunos já entrando aqui, que um deles me falou que passou 8 horas no telefone para conseguir reservar esse hotel. Então, primeira coisa, além do dinheiro do teste, né, você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter Não, e paciência. você tem que reservar o hotel e você não paga o hotel quando você chega no balcão do hotel. O hotel é pago antecipadamente também. Antecipadamente, tudo. Tipo, ele come tua grana e ponto. Né? Então, e a gente está falando de 3 diárias. Eu posso abrir, mas se eu não estou enganado, é 380 e pouco, mais ou menos uma média, porque eu lembro que foi em Montreal esse recibo que eu consegui. Uhum. Né? Então, foi um aluno meu que estava para Montreal, então conseguiu lá e reservou. Né? E agora é o seguinte: muitas pessoas não entendem a lógica do governo. Ele não falou, você não vai pagar US$ 2.000. Você vai pagar o valor da diária, né, de 3 diárias no caso. Se tiver 3 pessoas, vocês podem sim ficar no mesmo quarto, mas vai pagar 3 diárias iguais. Vai cada um pagar uma diária. Então, vão ser, tipo, 3 pessoas, vão ser 3 diárias por dia. Então, 9 diárias no total dos 3 dias. E aí, quando você vai fazer um exame normalmente, né? Vai fazer o teste novamente. Seu teste dando negativo, tchau, bem, você pode vazar do hotel para você completar sua quarentena naquele planejamento que você colocou, né? Que, na verdade, como a Marcela falou, são 3 dias mais 11 dias. Só que tem uma coisa que vocês vão ter que entender aqui. Quando você paga os 3 dias de quarentena, você pode ficar no hotel os 3 dias. Eles não vão te devolver o dinheiro. Tá pago. Você quer sair antes, você teve o resultado negativo, quer completar antes, tu vaza e aqueles 3 diários já era. Então é bom vocês entenderem isso. Então, 3 dias,
não são obrigatórios. Se o seu teste sair a tempo e você conseguir, sei lá, fez o teste, deu um dia, saiu, você quer ir para a tua quarentena? Tchau, benção. Quer ficar no hotel? Tem até 3 dias para ficar. Então, isso é importante falar, porque rolou no blog Toronto aí, que a pessoa vinha, saiu do hotel um dia depois, estava reclamando que pagou uma fortuna. É a regra. Acabou. É a Quer regra, vir? não importa. Quer vir é Vai isso, é a ficar regra. 1 ou 3, o valor não é pela diária, o valor é pelo pacote, né? Então, Isso. não importa quanto tempo vai ficar. E tem que ser obrigatoriamente nos hotéis que o governo designou. Então, os hotéis também, que nem a gente falou das escolas, eles estão passando por adaptações para atender as exigências do governo. Aí o governo elege esses hotéis, normalmente eles estão próximos do aeroporto, né? E, e daí você tem que escolher um deles e nessa luta reservar o hotel, pagar antecipadamente, porque quando você estiver chegando no Canadá, além de ter os 72, o teste do Covid feito no teu local de origem, você tem que ter o Arrive Can preenchido, que é aquele aplicativo do governo canadense no teu celular. É bom gravar a senha, ter a senha bem direitinho na hora, não faça o download, põe qualquer senha, bolinha 1, 2, 3. Daí você esquece na hora de abrir o aplicativo na frente do oficial. O oficial vai ficar ali te olhando com aquela cara feliz e falando: abre o aplicativo, você não Vai sai te da minha frente sem esperar. aplicativo. Vai te esperar, né? Não Ele adianta. vai. Né? Mas Porque. assim, mas é isso. Então, o que a Marcela está falando é exatamente isso. Então, você tem que vir bem organizado. Não é uma coisa que eu recomendo você fazer se você tem como esperar. Vamos Ou botar se você assim. tem como iniciar seu curso online e deixar essa vinda mais para frente. Eu estou orientando os nossos estudantes a. Mas os que querem vir muito, não tem o que fazer, né? Quer vir, quer pagar o hotel, quer fazer os 2 testes, sei lá, quer. Tudo bem, assumiu o valor e eu quero. Agora, se a pessoa que puder economizar esse valor e topar, deixar para vir mais para frente, lá por setembro, para a gente ver como é que vai estar até lá, a gente está indicando, inicia o curso de qualquer forma em inglês, online, mas deixa a vinda mais para frente, para economizar uma grana, ver o que vai rolar de vacina, né? Tem, por exemplo, o Ver as governo regras também, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É assim, a ideia de falar um pouco sobre isso foi uma pergunta que eu recebi que foi o seguinte: quando eu for vacinado no Brasil, eu preciso fazer a quarentena no Canadá? Então, assim, eu achei bem interessante, porque realmente, se for pensar logicamente, se a vacina ela é validada aqui no Canadá também, se é a mesma vacina, se está bonitinho, não deveria. Mas, por enquanto, ninguém se não tem, pronunciou, não falou nada. Então, você é vacinado ou não, a regra segue a mesma. Então, foi por né? isso que a gente veio trazer, para vocês entenderem. Mas, claro, a gente está fazendo esse vídeo hoje, amanhã pode vir um anúncio Pode que mudar mudou e, tudo. pum, mudou tudo. Então, Quer ver? assim, Ó, é uma só coisa para que vem mudando diariamente e não adianta vocês pegarem isso só como referência. Vocês vão pegar como referência hoje, mas amanhã acabou, pode ter mudado tudo. Então, é bom se é, adaptarem. tem aqui uma exceção, por exemplo, que foi colocada no site recentemente, que é para aqueles trabalhadores temporários de alguns NOCs que trabalham como que se fala? Season, trabalhador de season específica. Não sei como é que é. Então, pode ser, sei lá, um picking de alguma fruta, colhedor de fruta. Essas pessoas, o governo já isentou os 3 dias de hotel ali perto do aeroporto. Você pode fazer a tua quarentena toda lá no seu empregador. Então, assim, o governo vai avaliando os casos e vai Vai se reavaliando, adaptando, né? vai se adaptando, e se for necessário, ele muda. Claro. Mas hoje, que nem você falou, hoje não tem nenhuma definição. Se você recebeu o teste, a vacina no Brasil e quiser vir para cá, independente disso, você vai ter que fazer o teste do Covid, vai ter que ficar no hotel Isso. e não tem Até a gente conversa. ver, não existe nenhuma vacina ainda 100%. Né? Então, É, pelo que eu estou vendo aí, vai ajudar, elimina muita possibilidade de você pegar o Covid, mas ainda, infelizmente, não existe uma 100%. Mas aí, Marcela, uhum. vamos entrar nas vantagens que o Covid trouxe para uma pessoa que quer vir para o Canadá
e as oportunidades. Eu acho que a gente fez aquela volta inteira para explicar para vocês, mostrar a situação do Covid hoje, mostrar as possibilidades. E agora a gente vai falar, no início, as escolas tiveram que se reinventar. Todas, sem exceção. Todas. Porque, como a gente falou no início, o governo ele nunca aceitou aulas online. Nunca foi uma coisa que eles falaram, quem estuda online no Brasil vai ter os mesmos direitos, as mesmas coisas, qualificações de elegibilidade de quem estuda aqui. Não, ele sempre foi bem claro. Olha, para você aplicar para um visto de estudante, tu tem que estudar presencial aqui. Para você ser elegível para o PGWP, você tem que completar um curso aqui. E, tipo, sempre foi assim, 880. Mas eu vou fazer 2 dias do Brasil. Não, não vale, tem que ser aqui. Ponto. Isso. Sempre foi isso. Então, cara, eu fiz um vídeo que a Marcela até vai rir agora, que eu lembro que quando começou o Covid, eu acho que na segunda semana, eu fiz um vídeo que eu vi muita gente falando um monte de porcaria, falando vai tudo ficar normal, pessoal, a gente tá junto aqui, que não sei o quê. Que aí eu fui me revoltando aos poucos, porque assim, a galera parece que quer moldar vocês, né, quer tipo proteger vocês da realidade. Então, depois você procura aí, se quiser, depois me passa Eu lembro. do Eu meu vídeo do lembrei. YouTube, que muita gente ia me falar, não, Renato, eu acho que você está exagerando. Eu falei, não, o pessoal tá botando, Não não, tô desista achando do seu que sonho, alguma coisa assim, né? não, não foi. Foi um vídeo que eu falei que o pessoal estava exagerando. O pessoal está achando que vai ficar tudo bem, que não vai. O negócio é muito mais sério do que imaginava. Que o pessoal estava vendendo curso de inglês para tipo, estude inglês por um ano. Aí eu falava, pô, mas a gente não sabe se amanhã a escola de inglês, se voltar ao normal, vai continuar dando curso de inglês online. Ela pode, tipo, voltar presencial e falar, ó, quem foi, quem não foi, perdeu. Então, assim, a primeira coisa que eu quero conversar contigo é exatamente sobre isso, são os cursos de idiomas online aqui no Canadá. Eu sei que no mundo inteiro está com isso, mas vamos focar aqui no Canadá. Porque algumas escolas já anunciaram que com essa adaptação, mesmo depois que voltar tudo ao normal, as aulas presenciais, eles vão continuar com um projeto de cursos online. Então, um exemplo, Virou um produto de prateleira mesmo. virou um Não produto é novo. uma situação emergencial que assim que retornar ao normal vai tirar aquele produto. Não, é um produto que vai ficar ali à venda por período indeterminado, Sim, para de sempre. cabeça, Marcela, você tem alguma? Eu lembro que a iLike já anunciou que vai ser, o iLikekiss vai continuar, e a Hansa. Eu sei que essas duas. Você tem mais alguma escola de cabeça que chegou e falou, vou continuar com esse projeto? Tirando a Elac e a Hansa, não. O que eu ouvi falar que a RCIS, né, a antiga escola, eles têm pretensão de manter, não para o curso Pathway, por exemplo, mas para o Speaking Communication, o Accent Reduction, cursos específicos de carga horária menor por online. Mas isso eles estão avaliando Tem porque planejamento, né? depende É, da escola ter um bom sistema, ok, tá usando o Zoom, mas que eu digo um bom processo de o professor saber dar aula online, que isso é diferente de você dar aula presencial numa sala de aula, fazer o sim. acompanhamento das tarefas daquelas pessoas, envolver as pessoas na sala de aula, então demanda uma Eu preparação acho maior. que a ESC também comentou alguma coisa sobre isso, não lembro Sim. exatamente, mas Ah, comentou que ia continuar. Mas, assim, por que que eu estou tocando nesse assunto hoje? Que eu gostaria que vocês entendessem a minha mentalidade. Eu sou uma pessoa muito lógica, então entendessem a mentalidade para vocês não se prejudicarem lá no futuro. Porque hoje, você contratar um curso online de 6 meses, dependendo da escola, você nem sabe se você vai estudar esses 6 meses, né? Então, se você puder, compra mensalmente. De 4 semanas, você faz o pagamento, porque isso tudo vai depender de como a escola vai fazer. Eu não consigo chegar e te garantir e falar, ó, daqui a um ano, uma escola que não tem um planejamento de ficar continuando com as aulas online, elas vão manter as aulas online. Elas podem muito bem ou te dar um reembolso, ou falar, olha, você pode usar isso como crédito para quando você chegar presencialmente, ou pode continuar com as aulas online normal. Entendeu? Assim, por isso que eu falei, você tem que ver uma escola que realmente já anunciou, olha, isso aqui vai continuar legal, e aí você pode comprar, tipo, 8 meses adiantado. Beleza. é isso que eu ia falar, porque se for uma escola, a gente está tendo muitos clientes do Brasil que agora, porque a aula online no Canadá, o valor da semana diminuiu também, e a carga horária é maior, porque normalmente
ILAC, RCIS, você faz aula de segunda a quinta, segunda a sexta, Sim, 2, 3, 4 horas. E se você vai numa escola no Brasil, você faz terça e quinta, 1 hora e meia de aula. Então, quando você coloca no papel a carga horária e o valor pago, mesmo após você converter, aula online no Canadá está sendo mais barato sim, sem que dúvida. aula no Brasil. Mesmo com dólar desse jeito. Mesmo com o dólar desse jeito. Sim, Então, só que o que acontece? A gente sabe que nas escolas de inglês, quer dizer, a gente sabe, mas talvez as pessoas não sabem. Quando você contrata 4 semanas, pode ser que o valor, se você contratar 8, seja diferente, 12, 16, porque quanto mais semanas você contrata, menor o valor da semana. sim. Então, assim, se você tem a certeza que essa escola vai manter esse módulo de entrega online, vale sim muito a pena você comprar um período de 24 semanas. Sim, sem Porque você vai dúvida. pegar a menor faixa da semana, vai ter online, a carga horária é maior que da escola do Brasil, os professores têm um pace um pouco mais diferente e você, se por acaso você decidir fazer um college ou uma universidade no Canadá, esse diploma de estudos da escola canadense pode servir como porta de entrada. Enquanto que se você faz numa escola brasileira, o diploma, sei lá, da Wizard, não serve para matricular ele no Centennial College, entendeu? Agora Sim, o diploma isso da é RCIS legal. serve, é lá que serve. Isso é um ponto que você tocou que eu acho legal, que isso que é legal da nossa live, que a gente está sem filtro aqui para a gente conversar mesmo. O que eu estou tentando mostrar para vocês, quando eu estou falando isso, é para quando não voltar ao presencial, a escola colocar uma câmera na sala e falar que ele está te dando uma aula online. É isso. Não, são coisas diferentes, né? Porque Isso. a dinâmica da sala de aula é diferente, né? Isso, Quando então, você mas é faz. isso, assim, se a escola já está com planejamento de continuar, se ela já tem uma coisa assim, ó, voltou ao normal, você vai continuar com o mesmo estilo de aula, você está contratando aquele estilo, então você não tem muito o que falar, é aquele estilo e ponto. Só que assim, eu não quero que ninguém chegue aqui e contrate 6 meses. Assim, eu vou ser sincero, Renato, achando, eu não acho que volte ao normal daqui a 6 meses. Mas vou botar se voltar. Né? Então, daqui a, sei lá, daqui a 3 meses volte ao normal e tudo presencial acabou, todo mundo fecha as aulas online. Se isso acontecer, você corre o risco de ser prejudicado caso você consiga um pacote maior. Mas então é mais ou menos isso. Não é para você não contratar. Se você vê que a escola vai continuar, ela vai continuar dando o curso que você contratou online, é óbvio que você tem que contratar mais tempo para você pagar mais barato. Isso aqui é normal. Aqui, normalmente, as escolas não quantidade de semana. Quanto mais semana você contrata, menos você paga semanalmente. Né? Mas só que você tem que pagar à vista tudo, porque estão te garantido por um tempo lá que você está fazendo um fluxo de caixa. Normal, como qualquer empresa quer que o cara se garanta mais tempo, contrate mais tempo de produto. Normal. Mas, Renato, sabe quem que fez essa ficha cair? Eu tive que fazer o download desse código aí? Um cliente. Porque um cliente me provou. Olha, Marcelo, eu tenho aqui a hora cobrada pela escola no Brasil e tá me cobrando R$ 20 a hora. E se eu contratar 24 semanas nessa escola, eu vou estar pagando 18,63 a hora. Então eu quero contratar 24 semanas. Quando eu Falei, você fazia está meus certo preços, disso? eu era assim também. Meus preços era tudo lógico quando eu fazia da escola, assim, E porque se você vê, depois com um tempo, quando você tiver tempo, assim, um dia você está sem fazer nada, você começa a abrir a lista das escolas. Tem muita escola que às vezes você contratando, sei lá, 20 semanas é um preço. Se você contratar 24, ele acaba sendo um pouquinho mais caro que a por semana do preço anterior. Que eu nunca entendi. Como é que eles fazem essa lógica? Como é que você contrata mais fica, sei lá, US$ 2 mais caro? Eu não sei como eles funcionam, mas para mim era isso. Eu fazia tudo por hora aula, para fazer bonitinho. E realmente, assim, tem escola que fica muito barato você contratando 8 meses. Que não, eu acho que chega a 32 semanas, ser o menor preço, ou 36, não lembro. Mas, assim, tem escola que realmente fica muito barato. Mas é o que eu falei. Você tem que ter a garantia que esse período inteiro que você vai contratar, ele vai vai. realmente ser entregue da forma que você contratou. A não ser que o cara chegue e te fale, ó, você está contratando, quando voltar presencial, você talvez você tenha que mudar e pagar um pouquinho da diferença ou então usar o seu período presencial. Se você está de acordo, cara, beleza, vai fundo. Eu não quero que você tenha surpresas. Combinado não é caro, né? É Isso. combinado. Então, na hora da contratação, saiba exatamente o que você está fazendo. Só complementando a experiência desse cliente, e daí eu falei para ele, né, que
Ok, mas você sabe que vai ser todo online, a gente não tem previsão de abertura do Canadá e tal, e não sei se vale a pena você vir para ter aula online. Daí ele falou, Marcela, eu quero que seja realmente online, porque eu sou um profissional de TI e eu converso online com pessoas de outros países, então essa é a minha realidade. Então, eu fazer isso já é uma forma de eu me adaptar ao jeito de ouvir por o computador, sem estar vendo necessariamente a boca da pessoa falando. Ele falou assim: Isso faz sentido para mim, eu quero que seja todo o período online. Então, eu falei: Bom, então, o que eu tenho para fazer? Só vou te matricular. Sim, vai fundo. Eu acho o seguinte, é como eu falei lá, 6 meses de hoje para frente, eu acredito, Renato, acredito que nenhuma escola vai deixar de entregar um curso online. Porque você tem que botar várias vírgulas aí no papel. O processo de visto, o tempo que vai se normalizar, o tempo de adaptação. Então, em 6 meses, por mais que as escolas voltem, sei lá, semana que vem a da presencial, eu acredito que vão começar a tentar fazer a duplazinha, presencial mais um online, para se adaptar. Só que, pessoal, por favor, tem muita escola que vai botar uma câmera. Isso é a minha preocupação, uma câmera na sala. O professor não vai te dar a mesma atenção. Você não vai. É diferente, não tem como. Tem que ser dois cursos, são duas empresas São diferentes. dois produtos diferentes na Isso. mesma empresa. São Isso, dois exatamente. produtos. São dois produtos diferentes. Então, é importante. Era só isso que queria, tipo, highlight, né? Sublinhar. Só que, ao mesmo tempo, agora a gente vai falar sobre os benefícios. Estava só mostrando para vocês daquele vídeo que eu Tá. fiz. Então, um dos benefícios é você poder estudar inglês ou francês online. Se você contratar mais semanas, pode ser que seja até mais barato que escolas no Brasil. E o teu certificado da escola canadense pode ser usado na tua aceitação no curso de nível superior no Canadá. Sim, Aí já mas são aí três. você já está entrando no pathway, que seria o certificado. Mas, assim, eu entraria no benefício geral, porque tem muita gente aí que não sabe o que é o pathway, a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas, assim, eu acho que o benefício maior é você conseguir iniciar o teu plano da tua casa. Eu acho que esse é o benefício maior que você tem. Por quê? Todo mundo sabe que é muito difícil. Vou reformular. Seguinte, quando você vem aqui estudar inglês, você está abandonando tudo que você tem no Brasil para você continuar uma vida nova aqui. Então a galera chega aqui, ela não pode trabalhar, então você não vai ter uma renda aqui para você bancar. Então você tem que ter um planejamento financeiramente muito bem desenhado para você ficar indo para a escola de inglês, estudando, pagando seu aluguelzinho, comendo, tudo bem desenhado. Quando você tem uma oportunidade, seja fazer inglês geral, seja fazer um curso que você vai conseguir entrar no college, seja fazer uma preparação do IELTS para você fazer a prova e depois vir direto para cá, qualquer curso, seja de francês também, é isso que você tem. Você vai escolher uma escola que a sua adaptação do dia não vai fazer você abandonar o trabalho. Então, acho que isso é sensacional. Você chega e fala, ó, talvez eu consiga tirar 2 horas do meu dia para estudar. Talvez eu consiga uma, talvez eu consiga três. Não sei, cada pessoa é diferente, então não consigo falar para você Às exatamente vezes você consegue só 4 horas no sábado. só 4 horas no sábado, ou às vezes terça e quinta, que algumas escolas aqui estão dando algumas opções assim. Então, assim, você consegue. Vai ser um pouco mais lento? Sim, vai ser um pouco mais lento. Você não tem como Mas comparar pelo uma. menos você está dando o início, né? Você tem Sim, que partir de algum lugar, né? Que seja do isso. zero, mas você tem que começar. Isso, mas você não tem como comparar. Se você não pegar um pacote que a escola está oferecendo igual ao presencial, você não tem como comparar a evolução. Ah, mas aqui eu estou online, estou estudando na mesma escola, mas ela não está me avançando no mesmo ritmo. Claro, vou dar um exemplo da própria, por exemplo, a RCIS aí que você mencionou. Pô, a carga horária de 20 semanas, 20 horas semanais, se você não pegar a mesma carga horária, você não vai conseguir acompanhar o ritmo que eles tinham presencialmente. Então, eu acho que é normalmente lógica, pessoal. Então, se você pega Sim. aquele curso part-time de 2 horas, na lógica, você vai dobrar o teu tempo, porque de 10 horas semanais para 20 é o dobro. Então, o seu período vai ficar um pouquinho mais lento, na lógica. Mas é bom você perguntar para a escola, perguntar, vou fazer part-time, quanto tempo eu preciso para cada nível, e assim vai. Mas essa é a primeira vantagem que a Marcelita falou. Você dá o primeiro step, dá o primeiro passo. Porque se você não fala inglês hoje, se você não tem um inglês intermediário ou avançado, você vai precisar um pouquinho mais de tempo. Sabe, a galera tá muito ansiosa hoje em dia e eu converso com muitas pessoas diariamente, porque uma pessoa não tem nada de inglês, zero, tá querendo saber sobre o projeto de imigração, sabe? Então o cara quer saber
quais são as oportunidades de trabalho. Galera, se você não tem inglês, se você não tem francês, e você quer saber como que você vai virar gerente de uma loja, que é o principal, sei lá, gerente, engenheiro de uma empresa, cara, você está começando errado. Você não começa. Ninguém, a criança, ela não começa a procurar emprego. Ela vai aprender a falar, vai andar, vai tomar umas porradas aí, vai cair, vai se machucar, até você ficar crescido e conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, assim, a primeira que eu acho oportunidade fantástica é você conseguir se engatinhar do Brasil, não daqui. Então você aprende seu inglesinho lá, você investe o tempo que você achar necessário, você vai lá, vai dar uma investidazinha. Assim como a Marcela falou, não tá tão absurdo os preços por conta do Covid, sabe? Isso é bom falar porque quanto melhor, a gente está torcendo, todo mundo está torcendo para melhorar, né? Principalmente eu e a Marcela, que a gente é da indústria, quando melhorar, quando abrir tudo ao normal, nossas vendas vão aumentar e as pessoas vão querer vir mais para cá. E essa briga entre Bolsonaro e Lula, para mim, tá maravilhoso. Todo mundo quer sair do país, então vai todo mundo vir para cá. Né? Então, assim, E se o e Lula ganhar, então, daí as nossas vendas vão estourar. qualquer um, Lula, Bolsonaro, assim, e essa guerra política, para mim, no Brasil, para a gente que está aqui no Canadá, que vende curso, nossa, tá maravilhosa, porque um fica revoltado, ah, não, esse país não presta, quero sair. O outro fica revoltado, o país não presta. Então, quer saber? Vem todo mundo para cá e se encontra aqui. Como é? Tipo, resolve aqui. Mas, enfim, voltando lá. E aí você pode iniciar. Os preços não estão tão absurdo que nem a Marcela mencionou. Você botando na ponta do lápis aí é uma coisa assim, pagável. Agora é o seguinte, ou você paga agora ou você paga depois, não tem escapatória. A verdade Não, é e essa. além do preço, a qualidade também, porque, por exemplo, se a gente falar da ILAC, que é a maior escola de inglês do Canadá, são quantos campos em Toronto? 5 campos em Isso. Toronto e um em Vancouver. Essa empresa, ela investiu todo o potencial humano dela, dos funcionários, mais recursos, para fazer o melhor curso online de inglês possível. E eles estão sempre se adaptando. Então, assim, você não vai ter perda de qualidade de ensino. Os professores só mudaram que, em vez de estar aqui na sala de aula, estão aqui olhando para você, mas vão, Mas muitas professor, das vezes, Marcela, estão na própria sala de aula, só que sem ninguém dando é, aula. só que. Uhum. Usando a internet Então, da Ayla, o computador da Ayla. Tipo, assim, a qualidade não muda porque o programa não mudou, a filosofia da empresa não mudou, só mudou a plataforma de entrega. e o E isso professor não mudou, né? O e o professor é professor o não mesmo. mudou. Isso, mas assim, é importante, uma escola, isso eu falo para todo mundo, pessoal. Então, se você está aí procurando uma escola de inglês, para mim é tudo igual. Para mim, para o Renato, a escola de inglês é tudo igual. Vai te ensinar o inglês igual ao Wizard do Brasil, igual a cultura inglesa, igual ao daqui. O que que vai diferenciar? Vai ser o material que a escola usa e vai ser também a adaptação sua na escola. Então, vai ter escola que eu vou te recomendar, ela que a gente começou, que a gente mencionou aqui, que vai ter pessoa que vai estar apaixonado pela filosofia da escola, que a escola, o professor é maravilhoso, mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão entrar e vão falar, odiei a escola, não era isso. Então, assim, uma escola de inglês que ensina o inglês apropriado, que tem um material, que usa um material assim, que já é aprovado no mercado, ela é boa, pessoal. O que vai diferenciar é o professor e a filosofia da escola. Então, Não, e o que diferencia também são seus colegas de classe, né? sem Mesmo que dúvida, esteja online, você vai ter do mesmo jeito o japonês ali, que você vai ter hora que o professor falar, Renato e Marcelo, agora comentem aí sobre o texto da página 20. Vamos dizer que o Renato é Coreia do Sul. Não tem como eu falar, e aí, Renato, me ajuda aqui. me Não, ajuda o cara não vai entender. em Então inglês. vai ter que rolar o inglês ali. Você vai É, ter que colocar teu inglês para fora. sem dúvida, eu acho que a maior vantagem de estudar numa escola aqui do Canadá é essa, na minha opinião. Porque é o seguinte, se, na minha opinião, assim, pessoal, eu não quero influenciar ninguém, eu quero, tipo, sem filtro total. Se você estudar em qualquer escola no Brasil, eles vão te ajudar, você vai aprender o inglês. Qualquer escola, assim, uma cultura inglesa, uma Wizard, tem CCAA, essas, elas são boas, elas vão te ajudar, tanto que tem muitos alunos que vêm para cá que Influx, para mim, é uma querem das ter. melhores no Brasil, a Influx. Eu nem conheço, eu sei que tem um monte aí. Mas assim, o que eu quero passar é o seguinte: número um, infelizmente a diversidade não funciona, porque está no Brasil. Então você vai estudar com vários brasileiros, que não é ruim. Só estou falando que você vai estudar com um brasileiro, você saiu do curso, você vai ir para sua língua mãe.
né? Ah, Renato, mas online eu vou fazer a mesma coisa. Sim, você vai fazer a mesma coisa, porque você vai sair do computador, você vai falar com a tua mãe, com a tua mulher, com alguém que está lá em casa. Mas você vai fazer amizade internacional. Então, talvez você vai trocar um WhatsAppzinho, você vai mandar uma mensagem. Ah, o que que deu na aula ontem? Olha você praticando aí o inglês. Você não vai mandar uma mensagem com um brasileiro, né? Com um brasileiro aí do Brasil que você tem aula junto, falando em inglês o que que foi a aula ontem. Então, assim, é uma coisa que eu quero passar para vocês que existe sim uma vantagem de você estudar aqui. Tem algumas mais caras do que no Brasil, mas também tem mais barato. Então, eu não vou falar que todas as escolas aqui estão mais baratas que o Brasil, porque não é verdade. Mas existe e também tem diferença de carga horária. Você não tem como comparar uma escola que você estuda 2 horas semanais com uma escola que você estuda 20. Então é óbvio que a escola aqui vai estar mais cara, pessoal. Então, assim, lógica, pessoal, porque eu recebo muito, às vezes a gente põe o orçamento de uma escola que aqui não é comum você estudar uma vez por semana dia, de segunda a sexta. Normalmente. Existe segunda, quinta. Uma hora, você diz, né? Não, eu tô falando assim, normalmente as escolas aqui, elas vão de segunda a sexta. Né? Você caiu, você voltou, cadê você? Eu não sei, eu tô te escutando, tô aqui. Ah, não, você tá escutando ótimo. Ah, voltou agora a sua imagem. Não, eu tô falando que não, hoje algumas escolas acabaram se adaptando terça e quinta, segunda e quarta, porque por causa da demanda mesmo. Porque realmente quem está no Brasil, quem está se adaptando aqui, não vai abandonar o emprego para vir para cá, para tipo, ficar online estudando. A pessoa vai tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Então, assim, quando for comparar valores, compara a carga horária, compara Carga tudo. horária. Não só o valor final. Não adianta você chegar e falar o seguinte: pô, eu pago R$ 500 no Brasil para estudar um mês. Tudo bem, nesse um mês, quanto tempo você estudou? Qual é a hora que você estudou? Que talvez você pague 15, desculpa, você paga os mesmos 500 para estudar mais tempo aqui no Canadá. Ou você paga 500 para estudar menos tempo. Não sei. Então, é bom. Então, estou ensinando vocês a pensar no modo de como contratar um curso. Sempre carga horária. Não caiam de lições. Lições é, para mim, na minha opinião, me desculpa, mas é a maior enganação que existe. É, porque, por exemplo, às vezes tem curso no Brasil que é só 2 vezes por semana de 1 hora e meia. Então você vai fazer 3 horas na semana, 3 vezes 4, 12 horas no mês. E a gente tem escolas que você vai estudar 5 vezes na semana 1 hora, então vai dar 20 horas no mês. É mais barato do que E é mais essas. barato. É mais Isso. barato do que essas que você está estudando de 12. Então, Isso. por isso que o Renato fala, não vá no preço final, vá na carga horária. Porque daí você adapta. Se você só pode pagar o equivalente a 500 e isso vai ser correspondente a 3 semanas no Canadá em vez de 4, mas a carga horária vai ser equivalente, não é Por porque eu que venho no não? Canadá, mas eu faria no Canadá. Porque o E outra, professor, a eu turma, acho que tudo. é outra para vocês entenderem, porque o Brasil. E, tipo, pelo amor de Deus, não tô falando mal do Brasil, não, pessoal, mas eles têm uma cultura, eles que eu digo são as escolas, que você paga a matrícula, depois você paga o material parcelado. Eu não entendo muito como funciona, não. Mas é bom vocês botarem no papel quanto custa a matrícula, quanto vai custar a tuition, né, que seria o curso, quanto vai custar o material, e isso desenvolve aqui, pronto, esse preço final que eu vou pagar. E E faz X a horas mesma de coisa. estudo. Isso, e faz a mesma coisa na escola canadense. Coloca no papel. Quero saber matrícula, material e carga horária. Bum. Matrícula, material e carga horária do Brasil. Bum. Qual que vale mais a pena? Você vai lá e contrata, seja no Brasil, seja no Canadá. É isso. Então, assim, o Canadá hoje, ele teve. Cara, as escolas canadenses teve que se adaptar, assim como as brasileiras também. Né? A WhatsApp Online está aí para isso, né? Que montou uma estrutura fenomenal aí na adaptação, porque as escolas fecharam. Então, a gente teve que se adaptar e você está tendo a oportunidade de conhecer talvez a escola que você vai estudar presencialmente do Brasil. É isso. Então, Uhum. assim, é uma coisa que 2 anos atrás, se alguém mandasse essa ideia na escola, acho que a dona ia rir. O dono ia falar, tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Bora mudar de agora para college. O povo já pegou inglês, já entendeu tudo do inglês. Maravilha. O college, eu acho que vai na mesma filosofia, né? Eu acho que o college, ele, assim, foi o que a gente falou lá um pouquinho que eles deram. O college público, o pessoal vem para cá, tô excluindo o Quebec aí, eu não sei se a Sofia tá aí, mas se não tiver, depois eu Não falo. entrou e acho que já vazou. Depois eu falo se eu estou excluindo um pouco o Quebec, porque no resto do Canadá, tirando o Quebec, você só pode ter elegibilidade do PGWP se você fizer um college público. Não, college privado, normalmente eles não dão cursos que te dão elegibilidade, mas a universidade sim. Então, a vantagem que isso é uma coisa que a gente vai discordar, Marcela, com certeza. Que é a vantagem de você vir fazer um college aqui, ou você tá no Brasil
e estudar no Brasil. Entendeu? Assim, para mim, e isso é uma orientação que eu dou demais, se você pode esperar um pouquinho a mais para iniciar o teu college, vem presencialmente, não inicie no Brasil. Eu, Renato. Por quê? Ah, você está falando iniciar, iniciar ou não online? Isso, exatamente. Por que que eu dou essa dica? Porque eu acho importante demais a sua rede de contatos que você está montando dentro do college. Assim, é de uma forma que eu acho que talvez seja mais importante do que na hora que você for procurar um trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque você vai aprender cultura, o college vai estar te ajudando a montar um currículo. Ah, mas ele ajuda online também. Não é a mesma coisa. Sabe assim, se você não tem tempo para esperar, se você não tem como, comece online. Mas se você tem tempo, você pode esperar, espera voltar presencialmente, que você vai tirar um proveito muito maior do que você chegando fazendo online. Por isso que eu falei, eu acho que a gente vai discordar um pouco disso, É, mas eu assim, discordo. Eu isso é. discordo, sabe por quê, Renato? Porque assim, ó, se você vai fazer um curso de 2 anos, são 4 semestres, certo? Se Sim, você puder fazer um semestre online ainda do Brasil, isso eu tô pensando, que nem você fala, isso é muito lógico. Eu tô pensando na parte emocional do estudante. Então, assim, eu tenho clientes que estão fazendo e eles falam: Meu Deus, Marcela, se fosse isso no Canadá, eu sozinha, com minha filhinha, meu marido trabalhando, eu não sei se eu ia dar conta de tudo isso. sem Porque dúvida. é uma pressão muito grande você se adaptar a uma cultura nova, você tá com as suas despesas em dólar, você tá assim, tipo, aula, trabalho, aula, trabalho, aula, trabalho, leituras gigantescas. Então, se você está no seu conforto ainda, na sua situação de conforto ideal ainda, que você não mudou de casa, está com seus parentes, com seus amigos, está ali com as suas coisinhas tudo ajeitadinha. Normalmente, quando um estudante vem para o Canadá, começa aquele acampamento, né? Compra só a cama, depois compra o sofá, depois compra isso, depois compra aquilo e vai se adaptando à medida que vai entrando renda. Isso pode trazer não é um problema, mas Assim, pode trazer financeiramente é mais barato, é isso que você está falando, no caso. um Financeiramente baque e também emocional. a adaptação, você. É mais, tudo bem, eu entendo e eu concordo. Mas quando eu coloco isso, que você falou que eu sou Para lógico, fazer um semestre, eu oriento assim, faz um semestre então no online do Brasil, para você já pegar o pace, como é que organizar a tua logística ali de quanto de trabalho de escola você vai ter que fazer, com as aulas, como é que você já pensar entender que não tem aula só de manhã, só de tarde ou à noite, vai ser uma agenda maluca que muda por semestre. E daí ir fazendo algumas adaptações. Eu oriento, se puder começar um semestre do Brasil, começa. tá, Mas legal. Agora é o seguinte, vamos lá, o meu contraponto para você. Assim, vou falar um pouco logicamente total, pessoal. Claro que cada pessoa tem seus planos diferentes, tem as suas vírgulas diferentes, situações diferentes. Quando eu fiz um college aqui, a parte que eu mais aproveitei foi fora da aula. Nossa, eu não consigo comparar eu dentro de uma aula e quando eu estava no corredor fazendo um trabalho em grupo com meus amigos, andando, talvez na cafeteria, sentado. Nossa, conheci dono de academia, dono de restaurante, tudo isso na conexão. Talvez tinha um indiano lá, que eu lembro até hoje, tinha um indiano que me levou para o restaurante e conheci o dono. Nossa, o dono me ajudou muito, me conectou ali, conectou aqui. Então, assim, na parte fora da aula, eu tenho uma apreciação do college demais, que eu acho que não tem preço. Dentro da aula, eu acho que o college é normal como qualquer outra instituição. Então, quando eu falo que se ele puder esperar e vir presencialmente, é mais para aproveitar fora da aula, que isso não vai acontecer online. Você vai, algo online, o que vai acontecer? Você vai conhecer o pessoal, você vai ter seu acesso, só que você não vai tomar um café com teu amigo, que talvez ele estava enrolando um pouquinho para começar o trabalho depois, então, vou ficar aqui e você vai lá e você está fazendo seu networking. Quando a gente fala sobre o college online, a gente está falando de uma pessoa que vai se planejar bem, que vai ter, mas vai ter aquelas suas limitações. E isso eu acho que ele perde muito. Mas é simplesmente por isso. Não estou falando que você não precisa. Se você realmente enxerga tudo isso que a Marcela falou, de, poxa, para mim vai ser mais fácil por causa do meu filho, por causa disso, por causa daquilo, realmente o online te dá essa oportunidade sensacional para você economizar dinheiro, tempo e adiantar um pouquinho na hora de você chegar aqui e procurar um trabalho.
mas montar a tua rede de contato não tem nem comparação. Você chegando Ah, aqui, você tem. vai conhecer. Mas é por isso que eu falo, faz um semestre, depois ainda tem mais 3 semestres para poder criar o networking. Mas o que eu vejo é que os clientes que começaram online, eu recebo todos a mesma reclamação de todos os clientes, independente online ou presencial, é assim, meu pai amado, quanta coisa que tem que fazer. Mas aí é o college, né? Isso não é um online ou presencial. Você vai fazer assignment até você terminar o teu college, isso é normal. Isso é normal, só que não é um estilo de estudo que é feito no Brasil, né? Sem Então dúvida. tem esse choque, né? A pessoa leva. E a educação canadense tem aquela de você correr atrás da. Não assim, totalmente do. Deixa eu reformular. Na educação canadense, o professor ele não vai entregar tudo de mão beijada para você. Você não vai ter que ficar ali sentado esperando 30 dias, depois você só decora ali um dia antes as questões e faz a prova. A educação canadense não, ela vai te ensinar a Te pescar. vira, né? Te É te vira. vira legal, entendeu? Isso. Então, você tem que correr atrás de tudo, tem que fazer o trabalho, tem que desenvolver o projeto, tem que falar com o amiguinho, não vai tomar o café ali presencial, mas vai ter que tomar o café online, porque você vai ter trabalho em grupo. Então, assim, eu acho um choque muito grande quando as pessoas estão aqui. Então, se a pessoa tem a oportunidade de fazer um semestre, pelo menos do Brasil, e ela passar por esse choque, mas ainda num ambiente seguro, que é o ambiente que ela vem vivendo desde sempre, eu acho que emocionalmente é melhor. Minha opinião, emocionalmente eu acho melhor. Sem Claro, dúvida, porque você tem que pôr na balança. você está envolvendo adaptação no país também. Sem dúvida, não é Uhum. só no college. Só que é o seguinte, uma coisa que eu vou deixar claro aqui, que a gente está comparando presencial e online, vocês têm que entender que você fazendo um college online não significa flexibilidade. Isso é bom vocês Não. entenderem. Assim, os Uhum. horários do college, que normalmente são meio malucos, são assim de manhã, às vezes você faz de tarde, às vezes de Vão noite, continuar sendo. isso pode sim ser aplicado no online. Então vai depender muito se você vai montar sua grade a tempo, se você vai ter a turma no horário que você quer a tempo, muitas variáveis. Mas eu não quero que vocês achem que só porque a Marcela está defendendo no online, que você vai chegar e vai ter todas as turmas pela manhã. Bom, consigo me planejar o resto do dia. Não, vai ser tão maluco como qualquer se você estivesse aqui no Canadá. A vantagem, realmente, eu acho que você não vai precisar ter aquele estresse de mudança, você não vai ter aquele lance, pô, ter que achar minha casa amanhã, porque senão eu vou ter que pagar outro aluguel no Airbnb caríssimo que eu estou alugando aqui. Então, talvez sim, mas eu ainda continuo ali. Eu entendo o teu lado, eu concordo. Eu acho que todo semestre que você está perdendo uma network, você está perdendo tempo, para mim, porque realmente foram importantíssimo. Você usar todos os benefícios que o college público tem para te oferecer, não tem como comparar o presencial e o online. O Eu também presencial. acho. Se houvesse só a posição do presencial, o presencial é bom. Mas o que eu acho ruim é a pessoa adiar um semestre porque vai estar online. E às vezes esse adiar um semestre no estudo envolve também adiar um semestre na obtenção do PGWP. Sem dúvida. Então, tem que avaliar muito bem, que nem a gente fala. Pega um papel, um mapa mental, um risco no meio, benefícios, é, os que não são benefícios, pontua tudo. Quem ganhar ali, se É, tiver e mais fora, e benefício de fora estudar que online, na live que a gente falou sobre o Express Entry, quanto mais velho você é, você vai perdendo pontos. Então, assim, envolve tudo. Mas, como eu falei, se você puder e tiver condições de esperar um pouquinho para fazer o presencial, é muito mais benefício, na minha opinião. O online, ele te dá os benefícios, igual acho que a gente falou sobre o inglês. Você consegue iniciar um planejamento que seria presencial do Brasil. Então é isso. Então uhum. você consegue, por exemplo, você está pensando em vir para cá em janeiro do ano que vem, e você já tem o inglês, já tem todos os requerimentos, já tem um dinheiro no bolso, você tem como você adiantar o tempo de estudo no Canadá. Mas eu acho importantíssimo você ter essa experiência de estudo no Canadá. Eu, pelo menos, particularmente, acho que você tem que entender a cultura, você tem que conhecer professor. Normalmente, os professores do college, eles estão na indústria que você está estudando, então eles fazem parte disso, a conexão, é contato. Então, assim, eu acho importante você conhecer, por exemplo, assim, o tete a É, tete não é a mesma coisa que o online, vamos ser mas sinceros. tem outra questão também que você tem que analisar, Renato, que é o seguinte: quando você está começando o curso online, na teoria você
por exemplo, pode estar com o visto na mão, né? Já você tem visto de estudo, de Não, trabalho, whatever. você pode iniciar sem, você já tem aplicado, isso sim. Depende do college. Tem college aí que a Sim. gente tem que conversar que não está aceitando. Mas, enfim, se você tem, por exemplo, o study permit com direito de trabalho do work permit e tal. Se você vai no Job Bank hoje e você coloca lá que você quer trabalho part-time e remoto, Você você acha, com acha. certeza. Você Você acha. acha? Tem bastante. Então, assim, o fato de você estar no Canadá, fazendo um semestre que seja do Brasil, com os vistos, você também pode ir aplicando para as vagas de emprego, porque na teoria você está de acordo com os Você requirements está da vaga. explorando, né, suas possibilidades, sem dúvida. Você Né? pode fazer entrevista online, aplicar para aquela vaga, e às vezes até iniciar online, combinar com o empregador, ó, eu vou fazer esse semestre online. E daí, logo que terminar as aulas, eu vou ir para o Canadá, eu vou fazer a quarentena 14 dias e posso iniciar presencialmente Que está muito no normal, né, por trabalho. conta do Covid, né? Então, a outra eu acho que a gente não vai sair do college agora, né? Mas é outra oportunidade que a gente está falando. Você pode iniciar Sim, trabalhando online, né? Porque hoje as empresas estão muito abertas para isso. Ela não tem aquela mente fechada que nem antigamente, sabe? Então, empresas que podem sim entregar o seu produto online, contratar o funcionário para não pagar aluguel, luz, essas coisas todas, e pedir para você usar a sua, ela vai contratar online. Hoje em dia não é nem o Canadá, hoje em dia é a modinha do mundo inteiro. Né? Eles perceberam que a galera consegue produzir sem ir para o escritório. Olha que novidade, uau! Não sei como eles não sabiam antes, mas eles perceberam isso. Que a pessoa não é, precisa estar sentada que nem uma árvore lá, fazendo no mesmo lugar de sempre. é a mesma coisa. Daí, claro que trabalhar remotamente tem as suas vantagens, tanto para o empregador quanto para o empregado, mas também tem as desvantagens. Por exemplo, para o empregado, perde justamente isso que você falou do aluno que vai online. Perde a oportunidade de você ir almoçar com um colega de trabalho, de você tirar uma dúvida ali que você Conexões, só né? chega e fala, meu, como é que eu faço isso? Não sei o que lá. Você perde isso, né? Então, as matérias que eu venho lendo sobre o trabalho remoto do futuro, né? Muitas empresas vão sim assumir o trabalho remoto, não vão, mesmo que volte ao normal, não vão voltar para as sedes que eles têm, já colocaram para alugar, já Vão saíram. diminuir, né, o tamanho. Só que o que vai crescer muito é essas empresas que oferecem escritórios compartilhados. Porque ali a empresa pode, por exemplo, alugar um dia de escritório. Então, nesse um dia, faz as reuniões presencialmente e dá a oportunidade dos empregados se conectarem presencialmente. Então, a gente sabe que toda quarta eu tenho que ir para o escritório. E ali é aquela oportunidade de fazer as reuniões coletivas em person, né? Mas a gente vai Então, entrar em uma discussão lá que, sem dúvida, eu acho que hoje é o novo trend, né? É o novo futuro das empresas, que elas vão reduzir custos fixos que não estão sendo necessários, né? E por conta do Covid, muitas pessoas abriram a cabeça, muitos consumidores que ficavam com o pé atrás de comprar produtos online começaram a comprar porque não tinha opção. Então as empresas começaram a aprender a como passar a confiança de vender online e aprenderam também. Então, sem dúvida, vão reduzir o custo aí, que eu acho isso maravilhoso, sinceramente. Um cara que consegue produzir de casa bem, ele não precisa ir para escritório nenhum, ele não precisa estar preso no escritório. A pessoa, às vezes, consegue fazer o trabalho muito mais relaxado, muito mais tranquilo, dentro da tua casa, achar teu cantinho ali particular para você se concentrar e não vai gastar com transporte público, com alimentação fora de casa. Então, sem dúvida, isso é uma revolução aí que a gente está vivendo que ia acontecer. O Covid só acelerou. Foi só isso. Isso ia acontecer no futuro, ele só acelerou. Só que a gente volta para desvantagem também, porque, por exemplo, você é muito difícil você ter seu amiguinho do trabalho. Quando você está trabalhando na empresa, está todo dia com a pessoa, você acaba fazendo uma relação de afeto, né? Um amigo do trabalho. Você sabe que a Marcela está todo dia ali, você troca, às vezes, alguma insatisfação que você tem no seu dia, você troca alguma dificuldade do colo, você acaba, tipo, virando amigo. Então, quando você tem isso online, a possibilidade disso acontecer é muito menor. Né? De você sim. chegar e desabafar com o teu amigo, por quê? Porque você está vendo ali ele uma vez, talvez você nem tenha aquela confiança, você vai lá, trabalha, saiu, você vai embora. Então, as empresas, isso é muito importante também. Se vocês têm uma empresa aí, estão pensando, vai perder muita cultura por causa do online. Não estou falando É, todos, mas vai perder muita cultura tem sim, vai que perder.
tem que fazer, tem que mudar, né? Tem que mudar o estilo, assim. Por exemplo, aqui a Challenge, ela já nasceu online antigamente, né? Esse era o modelo, talvez por isso que eu acho que eu defendo tanto, porque é um modelo que eu defendo. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que eu tinha que ir toda segunda, sexta, das 9 às sei É lá um que horas. porre, né? É um porre E isso. às vezes, meu, o tempo de trajeto que eu perdia de trânsito, já chegava no trabalho irritada, almoço, aquela correria e tal, era um tempo que eu poderia estar colocando no trabalho se eu tivesse em casa, entendeu? Então, assim, eu defendo trabalho online faz muito tempo e eu comecei a Não, agência online, muito então, melhor, só que Marcelo. nem. Não, eu não tô falando nada, eu só tô falando assim que nem você falou, que tem que se adaptar, tem que adaptar, porque essa é uma preocupação da cultura que eu tenho, que como que a menina que trabalha lá em Ottawa, com a de Toronto, e com a menina que trabalha do Brasil, como é que elas vão se conectar? Como é que elas vão fazer um trabalho coeso, né? Como é que isso é uma preocupação do online e não só no mercado de trabalho, mas também na escola, né? Sim, Então, eu acho que a maior preocupação do mercado de trabalho, da escola nem tanto, porque a escola é nota e pronto. Então a escola é o seguinte, o que eu vou falar agora, é que eu acho que a maior preocupação do mercado de trabalho é a produção do funcionário. É o funcionário ser produtivo, estando de casa, não tendo um ambiente barulhento, conseguindo fazer uma reunião normal, conseguindo se comportar normal. Porque quando você está em casa, às vezes a criança pode abrir a porta e falar, ah, mãe, não sei o que, o pai, não sei o que, então atrapalha tudo isso. Então acho que esse é o maior desafio. Da escola eu falei nem tanto, que isso vai acontecer sim. Mas no final o professor vai falar o seguinte: você tem que entregar o trabalho no dia tal, tal, tal. Quero saber se você tem 20 crianças para cuidar? Não, tem que estar ali o trabalho. Sabe, ponto. Ah, Renato, mas o trabalho vai acontecer isso também. Sim, vai acontecer, mas aí você vai ser demitido, você não vai reprovar o curso. É diferente, sabe? Então acho que é o maior desafio. O que você falou que você já vem do online, é isso com certeza. A contratação de um novo funcionário para estudar online, para trabalhar online, é um desafio para qualquer empresa, inclusive para você hoje, que já está no mercado aí online há um tempo, porque você não sabe como a pessoa vai produzir, você também não tem tempo de ficar em cima. Pô, você está trabalhando, você está fazendo isso, então você não tem como monitorar. Aí vai muita gente falar, ah, mas você baixa um programinha, o cara tem que logar. Cara, é online, o cara loga, vai beber água, dane-se, sabe? Então você não, não sabe como isso tem. é por isso que eu falo, é que nem casamento. Você tem que investir na hora do recrutamento, para depois não Isso, ter que colocar tanto tempo no treinamento. Então, eu isso. invisto muito no recrutamento para eu conseguir ter uma pessoa que eu possa perceber que ela vai desempenhar. E para mim, realmente não me importa, né? Se a pessoa se ela senta no sofá, na cadeira, se ela está na praça ou no mercado, de onde ela está trabalhando, não me importa. Importa que ela cumpra o que ela Ela tem que entregue, cumprir. né? Que é a Que ela produtividade que a gente estava entregue. falando, isso. Mas acho que é o É maior isso. desafio mesmo hoje do online. Mas a geração que a gente está vivendo, eu falo muito isso, ela é uma geração muito empreendedora. A geração Sim. que a gente está que tá crescendo hoje, a nossa geração era uma geração no meio do muro. Então tem gente empreendedora, tem gente que ainda gosta de ser funcionário. Mas essa nova geração, o pessoal de 19, 20, 21 anos, eles são tudo self-employed. Eles querem, tipo, produzir conteúdo, querem vender. Então é uma pessoa muito mais independente do que a nossa geração. Então realmente é uma coisa que é um desafio que eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter demais. Contratar a pessoa vai ser difícil pra caramba. Porque a pessoa provavelmente, pô, a gente está falando de gênios, pessoa de 20 anos que em 2 dias, milhões de dólares eles fazem empresas, né? Bilhões. Então a gente está falando de pessoas que a nossa geração não teve, claro que tem um ou outro que fez, mas não tanto como hoje em dia. Hoje em dia, uma pessoa consegue montar um Instagram, 3 dias depois, pum, tá bombado aí no mundo inteiro. Sim. Então, assim, para finalizar a live aí, Marcela, que eu acho que a gente falou várias coisas legais aí sobre o que o Covid trouxe, sem contar as desvantagens, né? Que a gente não vai entrar aqui em desvantagem. Mas você hoje você pode começar o seu plano no Canadá do Brasil ou de qualquer outro lugar que você esteja, tanto com curso de idiomas como também com college e universidade, sabe? Então você consegue chegar aí nesse plano, conversar, você consegue aplicar para uma faculdade aqui no Canadá, começar o teu plano e até mesmo começar com sua conexão de trabalho, né? Como a Marcela falou, você pode chegar no Job Bank, você pode fazer uma peneirazinha, entrar lá no processo seletivo. E isso é uma coisa que a gente não mencionou muito, Marcela, mas isso mais do que é óbvio, que não vai ser toda empresa que vai te contratar depois de conversar contigo. Então, às vezes, vai Claro. demorar um pouquinho. Talvez tem fases dos processos seletivos, só para fase um, 2, 3.
Então, sem dúvida, você com o documento certo na mão, você podendo trabalhar aqui no Canadá, você consegue ganhar tempo com isso. Antigamente, isso não era aceitável, as empresas nem consideravam, sabe? Então, hoje, como não tem muita opção, isso já é muito considerável, né? De você falar, ah, mas eu só vou chegar no Canadá daqui a Principalmente, 3 meses. Então, é considerável é, demais. principalmente se você procurar trabalho com empresas que têm essa mentalidade já, como a minha, instituída desde o início, por exemplo, startups, para eles, se você falar, ó, tô com o meu work permit aqui, tô com o meu study permit, posso trabalhar, só que vou ter que fazer remotamente, porque eu só chego no Canadá em janeiro. A empresa vai ser assim, ok, tranquilo, porque ela já é da cultura dela o trabalho online, ela já está na tecnologia e tal. Então, realmente, se você for numa empresa mais tradicional e que exija a sua presença física para que o trabalho seja executado, tipo ser atendente do Starbucks, né? Não dá, né? Mas então, se for um trabalho que possa ser feito usando o digital, eu acho que Só um plus que eu vou adicionar no que você falou, para o pessoal, quando procurar emprego, eles não ficarem muito impressionados, que tem empresas sim que estão contratando remotamente, mas elas têm empresa também exigindo que você esteja no Canadá, né, sim. nesse trabalho remoto. Então, se por Apesar de ser acaso. remoto, eles querem que você esteja no país, Isso, porque é uma segurança da empresa, né? isso. Então, por acaso você aplicar para algum trabalho e você cair com isso, não se surpreenda. Só isso. Tem sim empresas aceitando pessoas do mundo inteiro, portanto que você entregue o que você está sendo contratado para entregar, mas tem também empresa que está falando, ah, é remoto, mas o seu país de moradia tem que ser o Canadá. Então você tem que estar presente lá e não pode viajar. Então, isso foi inclusive um tema de um dos grupos do WhatsApp aí que o cara estava aplicando. E o cara que estava entrevistando exigiu que ele não viajasse no período de trabalho, só nas férias. Aí ele falou, mas pode isso? Eu também não sei se pode, mas está rolando. Estou só falando o que está acontecendo. Né? Às Então, vezes eu tenho vontade de aplicar para um monte de emprego só para ver como é que é, para eu poder falar para os clientes, mas daí não dá, né? né, não dá, né? Aí vai que você é contratado e vai, não estou brincando. Então, Marcela, só Dependendo. resumindo aí o que a gente falou para a gente finalizar essa live aqui. Muito legal a live, muito informativa, pessoal. A gente atualizou bastante o que está acontecendo hoje aqui no Canadá. Vantagens, estudar online, sem dúvida, você começar o seu plano de imigração para o Canadá ou então o seu plano de estudo no Canadá. Você pode também iniciar a procurar seu emprego do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, que as empresas estão com a mente bem mais aberta do que antigamente, então estão aceitando isso. E o governo do Canadá também sabe que vocês, não vou nem falar infelizmente, acho que é felizmente, vocês são a solução para o Canadá sair dessa. O Canadá está fazendo dinheiro, está empregando todo mundo, então sem pessoas internacionais aqui para bancar o Canadá vai falir daqui a 5, 10 anos rapidinho. Então, vai sim influenciar muito isso em decisão imigratória, em projetos pilotos de imigração no futuro e também na quantidade de pessoas que eles precisam recrutar para vir para o Canadá estudar e depois trabalhar. Esqueci alguma É, coisa? não, isso mesmo. Só que essa questão que você falou agora, me veio uma mensagem aqui que uma amiga minha, do tempo que eu trabalhava na Caixa Econômica, mandou uma mensagem assim, perguntando para mim, Marcela, isso é verdade? Um post que fala assim, ó, Sei. Canadá recruta brasileiros para preencher mais de 1,2 milhão vagas de emprego. Não há limite de idade para os candidatos. Num site do Brasil, clique petroleoegás.com.br. Então, isso saiu em vários lugares. Já Gente, até cansa de falar, né? Que o que Canadá, ele é um absurdo! país que não tem preconceito. Eles não procuram por uma nacionalidade. Isso não existe. Não existe. Daí ela falou, isso é verdade? Eu falei, em parte, que sim, o Canadá precisa de pessoas para trabalhar e não importa a idade, e algumas profissões, sim. Só que essa de dizer que são brasileiros, aí é forçar a barra, né, gente? Então cuida com É, essas matérias malucas que vocês veem no Brasil também, que é assim, demais. são empresas. E mil desculpas se você que postou tá aí no chat, acho que a possibilidade é mínima, mas se você tá aí, são empresas que estão mal intencionadas, que querem que você preencha o formuláriozinho para pegar o seu leads e começar a trabalhar contigo para converter em alguma venda no futuro, seja de migração, seja do college, sei lá o quê. Mas são informações que estão erradas. O Canadá precisa de brasileiro? Sim, ele precisa de brasileiro, mas ele precisa de colombiano, de De argentino, argentino, de de todo chileno, mundo. O que eles peruano. precisam mesmo é de mão de obra. Eles precisam de gente qualificada
Isso. com capacidade de comunicação e que tenha pelo menos um dinheiro para se manter ali no primeiro ano ou para Outro pagar um emprego já curso. garantido, né? Então, assim, é a mesma coisa que você estivesse mudando de estado, por exemplo, no Brasil. Ah, o São Paulo precisa de gente do Nordeste, o Sul precisa Isso. de gente de São Paulo. Às vezes pode precisar, porque está precisando de mão de obra ali. Mas qualquer um, não. É, Precisa. pessoal, é o famoso clickbait. Então, para quem é isso, a sua amiga tem a live perguntando, você caiu no clickbait. Eu também tenho pessoas que me mandaram, se bobear o mesmo link que você está falando aí, que precisa, mas na verdade é que não. Eles precisam de mão de obra do mundo inteiro, de pessoas qualificadas do mundo inteiro. Pessoas qualificadas do mundo todo, é E isso. aqui, Inclusive brasileiras. isso, inclusive brasileiro. E aqui, uma coisa importante, eles não fazem a chamada de acordo com a tua nacionalidade. Então, não vai existir, esse mês a gente chamou 5.000 brasileiros. Isso não existe. Eles fazem, a gente está falando do Express Entry, eles fazem o seguinte, de acordo com a tua pontuação. Independente de qual nacionalidade você nasceu, se você ganhou o passaporte de outra nacionalidade, porque também rola muito, Marcelo, eu sou italiano, vai me ajudar no meu Express Entry? Não muda nada. Nada. Talvez pode mudar num visto aqui, num visto ali, mas para um programa de imigração vai depender se o seu país é qualificado para esse programa. Se for, vai competir com todos os países que são. E ponto. É. O Sabe? que tem muito e que às vezes pode as pessoas confundir é assim, ações de contratação de profissionais que aquela empresa, aquele órgão do governo faz num país específico. Então, por exemplo, o Quebec vai fazer uma feira para contratar profissionais de TI no Brasil. Aí ela está ali com aquela feira contratando profissionais de TI no Brasil. Mas a mesma feira ela pode estar fazendo na Argentina, no Peru, no Mas, México, em mas qualquer aí, lugar. Marcela, a gente entra na lógica que se fosse sair uma matéria que os colleges precisam de brasileiro. Né? Não, Porque eles fazem feira de recrutamento no lugar inteiro do mundo para recrutar. E sim, eles precisam de gente do mundo inteiro, pessoal. Então, só para a gente finalizar aí a live, galera, não sim. caiam no clickbait. Não caiam. Precisa de brasileiro? Sim, mas precisa de todo mundo também. Então, você vai ser contratado na empresa, independente da sua nacionalidade. Você só precisa ser bom no que faz e falar bem a língua. É isso, sabe? E Uhum. claro, você ter a permissão para trabalhar, né? Pelo amor de Deus. Esqueci alguma coisa, Marcela? Acho que não. Acho que é isso, gente. É muita, é assim, um planejamento para o Canadá. A gente fala aqui várias coisas. Para mim, para o Renato, é muito fácil a gente falar, porque a gente vive isso faz muitos anos, 5 anos. Respira isso, tem um tempo, né? Res- É o tempo todo. Então, para a gente é muito lógico. Agora você tem que fazer isso. Agora você tem que fazer aquilo. Não caia nisso. Isso é impossível. Porque para a gente é muito fácil a gente ter esse raciocínio da imigração Brasil-Canadá. Mas para vocês, a gente quis trazer, através do Filterless, essas coisas, para vocês ficarem alertas. Porque às vezes pode, como vocês não têm o conhecimento, não estão ali fazendo isso todos os dias, pode cair esses links malucos aí e você acabar se comprometendo com uma empresa e a gente nem sabe da seriedade dessa empresa e você investir um valor que a gente sabe que é alto para vir para o Canadá de uma maneira errada. Aí você já E está quebrar perdendo a cara, né? tempo e dinheiro, já perdeu tempo e dinheiro. Então, assim, não é que eu quero dizer, venha fazer com a Marcela, venha fazer com o Renato. Mas o que eu quero dizer é, se você fizer com a Marcela ou com o Renato, você não vai passar por isso, porque a gente não vai fazer você perder nem tempo nem dinheiro. A gente vai investir o seu Sabe? tempo e dinheiro no lugar certo. Sem dúvida. A gente vai fazer um filtro e vai te ajudar, te indicando de lugares que a gente acha que E se vai te não der para ajudar. fazer o que você quer, a gente vai dizer E, também. Ó, é, não dá. isso. Mas, sabe, uma coisa legal que eu vou passar para vocês que, novamente, cara, eu repito muito isso porque eu e a Marcela, a gente tem uma personalidade totalmente diferente e a gente está super bem, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa lógica, assim, logicamente falando, galera. Quantos milhões eles falaram aí que tem? 1,2? 1,2. 1,2. Você acha que se o Canadá quiser contratar 1,2 milhões de brasileiros, ele não contrata amanhã? Ele não chega amanhã e fala o seguinte: olha, galera, tem emprego aqui. Você não acha que ele não acha 1,2 milhões de brasileiros para vir para o Canadá no outro dia? Você acha? É assim, ó. Um monte de gente pagando college, pagando isso, pagando aquilo, e o Canadá está em segredo lá no cantinho contratando. Pô, pessoal, pelo amor de lógica, pessoal.
O cara faz E, uma feira em São Paulo, vai ter mais de 1,2 milhões de pessoas. e para uma área específica, que é de petróleo e gás. Por mais que o petróleo e gás seja muito forte no Canadá, boa produção do petróleo dos Estados Unidos também vem muito do Canadá, então assim, a Alberta, as províncias do Atlântico, e tem ali até em Ontário, na divisa com os Estados Unidos, na região de Sarnia, Windsor, tem indústrias petroquímicas gigantescas e que precisam de profissionais, com certeza. Mas Qualificados, né? aí pensar que 1.200.000 brasileiros vão ocupar essas 3 regiões do Canadá, todos os postos de trabalho, aí o cara, eu acho que a gente precisa marcar uma consultoria com eles, Renato, para É ver como muito, eles chegaram nesse é número. muito lógico, assim, é muito lógico. Olha, a André chegou aí, ó, um beijo, André. Assim, uma estudante maravilhosa. Depois manda mensagem me atualizando como está a tua situação aqui, pra gente trocar uma ideia. Ela Assim, tá onde, Andréia? Com essas flores bonitas atrás, em Niágara? não, eu sei que ela está estudando na Centênia, não sei onde ela está Ah, nessa foto aí. Então, assim, o Marcelo, o que você falou, acho que foi bem legal. Eu gosto que o pessoal coloque a lógica, porque é simples. O cara, pô, tem um monte de brasileiro trabalhando em college para recrutar estudantes para ir para o Brasil, para passar informação, para a pessoa vir aqui toda certinha, toda assim, estruturada no planejamento de imigração. Aí tu acha que o Canadá vai do nada contratar 1.200.000 pessoas e aí vai, brasileiros. e ninguém vai saber disso. Vai simplesmente uma pessoa vai falar: olha, o Canadá, se ele quiser amanhã, ele monta um escritório no Brasil e sai selecionando pessoas para vir trabalhar aqui e vai E, na conseguir. verdade, já tem escritório no Brasil, né? Do Não, não Canadá. só para isso, de emprego. Ele vai abrir aqui uma agência de emprego lá no Brasil para vir para o Canadá. E vai sair contratando. Isso aí vai dar muito mais, sei lá, ele vai trazer metade da população para cá. Então, assim, para vocês entenderem, quando sair uma notícia dessa, só pensa um pouquinho, vê se faz sentido o Canadá procurar brasileiro, ele precisar anunciar, ele vai botar oficialmente no site do governo e acabou. Ali mesmo ele já vai conseguir online já 2 milhões de pessoas aplicando. Sabe? Vai ser coisa assim, muito rápida. Mas enfim, pessoal, a live é isso. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre Covid, atualizações, vantagens e algumas desvantagens que o Covid trouxe aí pra gente e como que você pode iniciar seu planejamento sem nem sequer ter pisado no Canadá ainda. Beleza? Então, assim, eu sou o Renato aqui da New Intercâmbio, Marcelinha aí da Challenge Intercâmbio. Precisou de ajuda? Manda uma mensagem pra gente aí. Olha, já falar quinta-feira, olha. Segunda-feira que vem tem mais aí Filtroless totalmente sem filtro aqui toda segunda-feira. Agora o horário mudou, então não vou nem falar, que eu nem lembro mais. Marcelo, fala aí os horários que eu não lembro mais. Peraí, a gente vai ter que mudar, né? Vai continuar o horário do Brasil? 7 do Brasil? Ou 6 Qualquer do um. Brasil? Vou botar 6 do Brasil, então se quiser Então, 7, tá? tá, 2 horas da tarde de Vancouver, 5 da tarde de Toronto e 6 da 6 do tarde Brasil. do horário de Brasília, né? Porque De tem os. Brasília. Então, pessoal, toda segunda-feira eu vou falar que vai ter uma segunda ou outra que a gente não vai fazer, mas a gente vai tentar sempre estar vindo aqui toda segunda-feira, bater esse papo maravilhoso com vocês. E se tiver algum tema que a gente não falou ainda, que vocês gostariam de escutar, por favor, mande aí no privado o meu da Marcela. Beleza, pessoal? Marcela, muito obrigado novamente aí pela tua participação. Semana que vem eu acho que eu vou procurar alguém para a gente fazer uma live de 3, né? Pra gente, já estreou, mas fazer uma coisa assim mais dinâmica. A gente tem mais briga aqui no canal, tá muito pacífico aqui. Eu tô muito boazinha, não tô pegando muito no teu É, pé na frente dos outros. tá muito pacífico. Vou pegar alguém pra gente brigar mesmo, pra gente discordar cada um. Mas enfim, na semana que vem a gente não sabe o tema ainda, mas vem aqui semana que vem pra gente conversar e falar um pouco aí da realidade do Canadá ou de um intercambista de qualquer lugar do mundo. Beleza? Um beijo, Marcela, e até semana que vem, pessoal. Tchau, É, tchau. tchau, tchau.